O que nós vamos trazer hoje de informação das soluções da Fugauge? Nós vamos falar um pouquinho sobre válvula de expansão eletrônica, que no ramo tanto da climatização quanto da refrigeração acaba sendo utilizado em todos os equipamentos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a Fugauge tem de solução para esse tipo de controle. Tá? Como o pessoal falou, havendo dúvida aí, levante a mão, o pessoal vai levar o microfone, vocês podem ir fazendo as perguntas que vierem a surgir ao longo da apresentação. Então, a Fugauge, tá, é uma empresa 100% nacional, uma empresa brasileira, tá, onde nós temos a nossa sede localizada na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Tá. Nós somos distribuídos em 4 prédios hoje, tá, numa área total de 9.450 metros quadrados. Todos os nossos produtos são fabricados aqui no Brasil, desde a injeção da peça plástica que compõe o nosso produto, como na confecção, na produção das placas eletrônicas. E todo o nosso desenvolvimento também é feito aqui no Brasil. Nada é feito fora do país. Tá, pessoal? Então, assim, é um orgulho que a gente tem que ter, de ter uma empresa 100% nacional que traz tamanha tecnologia para o dia a dia de vocês, técnicos da refrigeração. Os nossos produtos, tá, e também serviços, todos eles têm aqui, né, a empresa em si tem a ISO 9001 e a 14000, e os nossos produtos possuem essas certificações aqui, ó. Certificações essas que são necessárias para garantir a qualidade e a integridade do produto, pois somos uma empresa que nós comercializamos não só no Brasil, mas na América Latina, na América do Norte. Nós temos uma sede, tá, da Fugauge nos Estados Unidos, então nós comercializamos muito hoje no mercado norte-americano, e esses selos aqui são muito importantes para que a gente possa cada vez mais desbravar esse mercado mundial. Aqui um pouco de informações, tá, do nosso crescimento ao longo dos anos. Tá? Então a gente, mesmo na época de pandemia, a gente conseguiu ter crescimento expressivo, né, de 23%, 14%, 6%, mesmo no período difícil que nós passamos no mundo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que nós temos. Para nós técnicos que estamos sempre na rua, temos que fazer a programação dos instrumentos. Tá? A gente tem que ir lá pressionar as teclas para cima e para baixo, para acessar o menu de configurações do TC900, do 512, entre outros modelos. Às vezes isso toma um pouco de tempo, né, para a gente poder fazer isso. Vai lá, segura para cima e para baixo, ou vai através do menu facilitado, coloca o código de acesso. Nós temos uma chave de programação que ela funciona como se ela fosse um pendrive. Você tem uma programação já que você tem o hábito de fazer, você programa uma vez um instrumento, descarrega essas informações na EasyProg. Depois você não precisa mais fazer a programação manual no instrumento. Basta você conectar essa chave de programação no instrumento, apertar os botões ali que ele vai mandar toda a programação para o instrumento. Isso aí é uma facilidade que tem para você que está no campo. Você ganha muito tempo através dessa chave de programação aqui. Tá? O interessante da chave é que você pode programar nela até 9 receitas. Então, você pode ter 9 configurações distintas ali dentro para fazer essa programação. Tá? Por exemplo, um TC900, ele pode ser utilizado por uma câmara de congelados, por uma câmara de resfriados, pode ser programado para degelo gás quente, elétrico ou por parada do compressor. Então, se você tem algumas configurações diferentes para o TC900, você pode ter nessa chave de programação. Pessoal, quem quer saber, buscar um pouco mais de conhecimento, receber um certificado da Fugauge, que diga que vocês receberam um treinamento da Fugauge sobre como anunciar os nossos produtos, quais são os cuidados, né, que você tem que ter para fazer a instalação, nós temos o FG Academy. Tá? Nós damos uns cursinhos online para vocês, oferecemos e entregamos isso para vocês. Basta vocês acessarem lá, fugaugecursos.com.br, se inscreverem, fazerem as aulas que estão disponíveis ali, e depois, futuramente, a gente vai agendar uma prova prática junto com vocês e depois vamos fornecer um certificado para vocês, dizendo que vocês passaram por esse treinamento e que vocês estão aptos e qualificados para manusear os nossos produtos. Tá? Então, não esqueçam, pessoal, isso aqui é importante, é bom, conhecimento nunca é demais, assim como vocês vieram buscar um pouco de conhecimento hoje à noite.
Então, vamos iniciar aqui a questão de válvula de expansão eletrônica. Tá? Válvula de expansão eletrônica, hoje, ela deixou de ser... a pessoa tinha muito medo, há 5, 6 anos atrás, quando se falava de válvula de expansão eletrônica. Mas ela se tornou algo rotineiro na nossa vida. Seja numa câmara fria, seja num chiller, seja num ar-condicionado. Hoje, tudo que se fala que é inverter, basicamente tem uma válvula de expansão eletrônica por trás desse funcionamento. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a solução da Fugaude para controle dessas válvulas de expansão. Tá. Bom, isso aqui é de conhecimento de todos nós, né? Como é que é o funcionamento do sistema de refrigeração. Isso aqui é só para a gente trazer na memória de vocês, fotográfica, o funcionamento do circuito de refrigeração. Tá, e aonde que, ao longo da apresentação, a gente vai ver aonde que a gente vai entrar com a válvula de expansão eletrônica. Tá? Onde são os pontos importantes de fazer a medição de temperatura e pressão e aonde que ela vai ficar posicionada. Então, vamos lá. A gente vai ver agora, pessoal, algumas diferenças, né, de controle quando você usa uma válvula de expansão eletrônica e quando você usa uma válvula de expansão termostática. E aí a gente vai começar a ver o quanto de ganho nós temos ao migrar por um controle da expansão do fluido por uma válvula de expansão eletrônica. Aqui, graficamente, tá, a gente tem o funcionamento aqui da válvula termostática, tá, pessoal? Como que ela está variando aqui a temperatura do sensor externa, é essa que está amarela, e o comportamento da temperatura do superaquecimento, que é essa que está aqui, ó, a amarela. Vocês podem ver que tem uma variação muito grande do superaquecimento quando a gente está trabalhando com uma válvula termostática. O superaquecimento, ele é importante ter esse controle, pois é ele que vai trazer uma melhor eficiência para o sistema e para a troca térmica da refrigeração. Assim como também vai preservar muito melhor, né, vai aumentar a vida útil do compressor também. Então aqui a gente começa a ver a questão da válvula de expansão eletrônica, pessoal. Tá? Onde a gente pode pegar aqui, ó, o superaquecimento, é essa curva laranja aqui, ó. Com a válvula de expansão eletrônica, o superaquecimento ele é muito linear, onde você vai ter uma variação maior no superaquecimento no momento do degelo. Então, se a gente voltar à imagem, esse é o superaquecimento de uma válvula termostática, certo? Com a variação da temperatura externa. E esse aqui é o comportamento da válvula de expansão eletrônica. Esse aqui é o comportamento do superaquecimento. Então, a gente pode ver que ele se torna muito mais linear, muito mais suave, e é exatamente isso que faz com que o nosso sistema tenha um rendimento muito maior na troca térmica. Tá? Aqui também é um outro exemplo da termostática, onde a temperatura externa aqui, que é o verde, ela está mudando, e conforme aumenta a temperatura externa com a termostática, o superaquecimento aqui, ó, começa também a aumentar. Então, ele tem uma variação aqui, ó, de mais ou menos 2 graus nesse superaquecimento, conforme a temperatura externa. Quando comparando com a válvula de expansão eletrônica, essa variação externa de temperatura basicamente não influencia no superaquecimento aqui, ó. É mais um exemplo do que o superaquecimento com a válvula de expansão eletrônica se torna muito mais linear, fazendo com que o fluido passe de uma forma muito mais menos turbulenta por dentro do evaporador e automaticamente a gente vai ter essa troca térmica melhor. E, obviamente, né, quando a gente tem um superaquecimento que funciona de forma mais linear, a gente tem uma velocidade para alcançar a temperatura interna muito maior. Então, nós temos aqui a temperatura ambiente, que é este verde aqui, ó, que está aqui. Tá? E nós temos o nosso superaquecimento, que é o vermelho, e a abertura de válvula é o azul. Então, pode ver que o nosso superaquecimento e a abertura de válvula, ela tem um funcionamento quase que junto uma da outra.
E exatamente faz com que a nossa temperatura ambiente aqui também tenha um comportamento mais linear. Tá? E ela consegue atingir, tá? Em 35 minutos, ela conseguiu atingir 20 graus de superaquecimento. Tá? Isso aqui é muito rápido quando você recém abasteceu uma câmara fria. Tá? Aqui é o comportamento num tempo menor, seria de 10 minutos, 13 minutos, né, para um superaquecimento de 10 graus. É a mesma coisa. O comportamento aqui, né, da temperatura interna da câmara fria e o comportamento da válvula de expansão eletrônica juntamente com o superaquecimento. Então aqui, pessoal, o que a Fugauge tem hoje? Basicamente, nós temos duas opções de controle de corpo de válvula de expansão eletrônica. Tá? Nós temos hoje a VX1025 e a VX1050. Existe uma pequena diferença entre elas, tá? Que vocês vão encontrar no mercado, não é uma particularidade da Fugauge, isso aí é uma particularidade de qualquer válvula de expansão eletrônica e também de driver. Existem dois modelos hoje no mercado, que a gente chama de unipolares e as bipolares. Tá? Então, quais são as diferenças delas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Esse produto aqui já tem a certificação L, que eu falei para vocês a importância dessa certificação L. E um ponto importante nessas nossas soluções, tanto na VX1025 quanto na 1050, é que para quem já conhece o 512, o TC900, tá? A gente pode olhar para esse instrumento e imaginar assim, ó, ele é bem parecido com o TC900. Sim, nós trabalhamos para compactar a solução do controle de válvula de expansão eletrônica e fazer com que o controle da válvula de expansão eletrônica trabalhasse junto com a lógica do TC900. Ou seja, a nossa solução aqui são dois produtos num só. Além dele fazer o controle da válvula de expansão eletrônica, ele também faz o controle do degelo, da válvula solenoide ou compressor e do ventilador do evaporador. Tá? Então, essa solução aqui está integrada. A TC900 e o controle de válvulas estão integrados um no outro. Isso minimiza para você que vai fazer a instalação. Ao invés de você ter dois tipos de controle numa câmara fria, uma lá para a porta do painel, para fazer o controle do degelo, compressor, ventilador, e mais um driver para fazer o controle da válvula de expansão eletrônica, você vai ter um custo maior, você vai ter mais tempo de instalação, tá? Fazer a manutenção de dois dispositivos distintos que vão estar em posições distintas também vai dar mais trabalho. Com a Fugauge não, aqui está compactado, você tem essa solução integrada num único produto, tá? E já tem aquela lógica do TC900 que vocês já conhecem, que vocês tanto utilizam no dia a dia de vocês. Tá? Então isso aí é um diferencial muito grande e essa solução aqui ela foi patenteada, tá, pessoal? Em mais de 50 países já. Então é uma solução inovadora, tá? Que dificilmente vocês vão ver outra empresa ter um produto compactado para a porta de painel como a Fugauge tem.